nesta manhã, dentro deste tema de servirmos a Deus, serviço como expressão da nossa relação com Cristo, queria que abríssemos a Bíblia em Lucas no capítulo 10, versículo 38, e vamos refletir sobre esta passagem tão lida já e tão conhecida, mas que eu gostaria de trazer aqui uma perspectiva diferente e ao mesmo tempo deixar aqui um desafio. Lucas no capítulo 10, versículo 38, a palavra de Deus diz isto: Quando Jesus e os discípulos continuavam no seu caminho para Jerusalém, chegaram a uma aldeia onde uma mulher chamada Marta deu-lhes hospedagem no seu lugar. Maria, sua irmã, sentou-se no chão ouvindo Jesus falar. Porém, Marta tinha um gênio diferente e se preocupava... Eu gosto desta versão. Tinha um gênio diferente e se preocupava com o grande jantar que estava a preparar. Então ela veio a Jesus e disse: Senhor, não te parece injusto que a minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço o trabalho todo? Diz-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor lhe disse: Marta, Marta, andas preocupada e inquieta com muitos assuntos. Há realmente apenas uma coisa necessária com que devemos nos preocupar. E Maria descobriu o que é, e ninguém pode tirar isso dela. Esta é uma passagem que já foi pregada à exaustão e lida, e eu gostaria de pegar nisto para dizer que precisamos de Martas. Amém? Precisamos de Martas. Temos duas, pelo menos aqui, que eu saiba. Precisamos de Martas. Esta tem sido uma passagem que muitas vezes tem sido pregada e ensinada, desvalorizando um pouco o papel de Marta. Desvalorizando o facto, por causa desta expressão final em que Jesus diz que Maria escolheu a melhor parte, em que Maria descobriu, aqui nesta frase, nesta versão até diz, nesta tradução diz, Maria descobriu o que é a coisa necessária ou o mais importante de todo este contexto. E normalmente isso tem-nos levado a como que dizer que é mais espiritual o papel de Maria do que o papel de Marta. Mas deixem-me dizer que nada nesta Escritura aponta para isso. Nada nesta Escritura desvaloriza o papel de Marta em relação a Maria. Na verdade, eu hoje quero restaurar a reputação de Marta. Coitada da Marta, fartou-se levar trancada porque não parou quieta, e Maria que fez bem, que escolheu bem, e eu quero dizer que assim não é. Quando nós olhamos para esta Escritura, a primeira coisa que salta à nossa atenção é o facto de que Marta é que era a responsável por aquela casa. Porque diz que não foi Maria que recebeu Jesus em casa. Não foi, não diz que a casa foi Maria, nem foi Maria que convidou Jesus e os discípulos a entrar. Diz lá no versículo 40, diz que continuavam a caminho, e chegando a uma aldeia, uma mulher chamada Marta convidou-os a vir à sua casa. Os recebeu na sua casa. Então deixem-me dizer que, em primeiro lugar, Marta era uma mulher de responsabilidade, era uma mulher íntegra, era uma mulher de capacidade, era ela que era a que tomava conta da casa. Não diz que a casa era de Maria, apesar de Maria lá morar. Marta é aqui o ponto de referência. E deixem-me dizer, se eu de repente aparecesse em casa com mais 12 marmanjos para comer, não é? Eu não sei bem como é que a minha mulher ia reagir. Certo? Portanto, quando se fala de Marta como que a desvalorizar, deixe-me dizer que Marta, ela recebe assim do pé para a mão 13 homens, não é? Faz-me lembrar, no outro dia o Ted Danson estava aqui, acho que foi aqui, ou foi na reunião uma reunião de pastores, ele estava a dizer que um tempo antes Deus deu-lhe um sonho em que ele viu vários rostos, e nesses rostos cada rosto era uma expressão de cristianismo diferente, os católicos, os luteranos, por aí afora. E ele, depois, não vou estar a encurtar assim a coisa, fruto desse processo, ele já por 2 vezes foi convidado a ir a um convento, ensinar e orar com as freiras. E ele diz que na última vez que lá esteve, diz que quando começaram a orar, algumas daquelas freiras foram cheias do Espírito Santo. Mas o interessante, e é isto que eu ia dizer, ele diz que a primeira vez que lá foi, a expressão de uma da madre, ou o que é que foi que interessante termos a presença de um homem para variar.
Let's party. Vamos fechar. Bem, e acredito que também para Marta e Maria, apesar que Marta e Maria eram irmãs de Lázaro. Aqui nesta passagem não expressa isso, mas havia um outro irmão que era Lázaro. Mas na verdade diz aqui que quem recebeu, quem convidou foi Marta. Marta recebe 13 pessoas em sua casa com a perfeita noção do que é que a logística de preparar comer para 13 pessoas implicava. Certo? Portanto, estamos aqui a olhar para uma pessoa que tem consciência do que está a fazer, que é responsável, que está habituada a tomar conta das coisas, é alguém que não faz as coisas apenas baseadas na sua emoção, ela faz consciente do que é que isso implica, do custo a pagar e do que é que isso vai obrigá-la a fazer. E depois, há uma coisa que nós encontramos aqui de muito interessante, foi que nós não encontramos aqui em parte alguma que Jesus tenha interrompido Marta naquilo que ela intencionou fazer em relação a Jesus e aos seus discípulos. Portanto, Marta convida-os e Jesus entra naquela casa juntamente com mais 12 discípulos e em momento algum nós vemos Jesus a desvalorizar aquilo que ele sabia que Marta estava a propor fazer em detrimento de Maria. Jesus, quando Marta o convida e convida-o para preparar a refeição e tudo mais, se Jesus desvalorizasse aquilo que Marta estava a fazer, Jesus teria dito a só Marta, não te preocupes connosco, qualquer chazinho está bom. Umas bolachinhas Maria, não é preciso mais. Certo? Ou ele dizia assim, olha, não te preocupes com nada que nós só vimos aqui para fazer um culto de oração. Jesus não, em momento algum, vemos Jesus a desvalorizar a intenção de Marta e aquilo que iria implicar o convite e a hospitalidade de Marta em relação àquilo que depois nós vemos acontecer. Em segundo lugar, que nós precisamos de referir em relação a Marta, é que, sem dúvida, Marta era uma mulher de Deus. Uma, porque não vemos Jesus a rejeitar aquilo que Marta quis fazer, porque Marta, ela estava a fazer o que estava a fazer de coração. E, na súmula desta história, Marta aparece como uma verdadeira serva de Deus, porque ela, na verdade, estava a servir Jesus e a sua igreja, neste caso, os seus discípulos. Então, quando nós começamos a olhar com outros olhos para esta passagem, nós percebemos que, afinal, não faz sentido chegarmos ao fim desta passagem e acharmos que Jesus estava a desvalorizar Marta. O que Jesus estava a chamar era a atenção de outra questão que nós já lá vamos chegar, que eu não vou contar agora, né? Senão acaba logo a piada. Certo? Marta era, sem dúvida, uma mulher de Deus. Era uma mulher que estava a sacrificar o seu tempo, a sacrificar dos seus bens, estava empenhada em receber bem a Jesus e os seus discípulos, em dar-lhes conforto, em perceber que eles estavam cansados da viagem. Naquela altura toda a gente andava a pé ou de burro. Ou não era? Era, burros, carroças, não era como carros. Portanto, as caminhadas eram cansativas. Jesus veio com os seus discípulos, com certeza cansados, com alguma fome, e ela recebeu-os para ministrar, para servir a Jesus e aos seus discípulos. Coisa mais excelente pode haver do que isto. E nós não vemos Jesus dizer, não, isso não é importante. Nós não vemos Jesus dizer, não te incomodes. Não, o que importa aqui é que vamos todos orar e vamos todos ter aqui um culto dentro daquilo que nós entendemos. Em terceiro lugar, no versículo 40, nós encontramos um terceiro aspecto. E aqui é quando as coisas começam a mudar. O que é que nós encontramos no versículo 40? Diz que Marta é que interrompeu Jesus e não foi Jesus que interrompeu Marta. Alô? Não foi Jesus que foi ter com a Marta e dizer, mulher, o que é que andas para aí a fazer, pá? Anda-te lá a sentar ali aos meus pés, pá. Que eu gosto de ter as mulheres aos meus pés. Não. Anda lá, vamos andar ali, que eu tenho coisas lindíssimas para te dizer. Não, Jesus não interrompeu Marta no seu serviço. Sabe porquê? Porque ela estava a fazer uma coisa boa. E estava a fazê-la da maneira certa. Marta fez o que fez e estava a fazer o que estava a fazer porque o seu coração assim ditou. Porque ela tinha paixão por aquilo que estava a fazer e porque queria servir Jesus. O que acontece não foi Jesus que interrompeu Marta, Marta é que chegou ao pé de Jesus. E o problema de Marta, o problema aqui é isso, é que a única coisa que nós podemos dizer em relação a Marta é que Marta errou ao tirar o seu foco naquilo que estava a fazer e começou a olhar para aquilo que Maria estava a fazer. E de alguma maneira ela achou que aquilo que ela estava a fazer era mais importante do que aquilo que Maria estava a fazer.
Mas em momento algum aquilo que Marta estava a fazer era desvalorizado, pelo contrário, extremamente importante. E era importante porque ela estava a fazer de coração, começa a funcionar de coração, põe as suas mãos no serviço, empenha-se, entrega-se, mas a partir de um determinado momento ela tira o foco da razão pela qual ela estava a servir e começa a olhar para aqueles que não estavam a fazer a mesma coisa que ela estava a fazer. E quando isso acontece, um sentimento de justiça começa a tomar conta do coração de quem serve. Porque começa a dizer, então eu faço e aquilo. E é interessante que Marta, aliás, chega-se ao pé de Jesus, né? Ela que estava a fazer um trabalho fantástico, e ela chega-se ao pé de Jesus, e não só ela canaliza a sua atenção para o facto de Maria não estar a fazer. Ouça, aquilo que Maria estava a fazer era importantíssimo. Porquê? Porque estava a fazer aquilo que o seu coração lhe disse para fazer. Assim como Marta estava a fazer aquilo que estava no seu coração de fazer. O problema é quando a gente deixa de perceber e perde o foco da nossa motivação e razão e começamos a olhar para os outros que não estão a fazer o que nós estamos a fazer. Começamos a sentir que estamos a ser injustiçados, que estamos a sentir que estamos a ser usados e mais. E o problema aqui é que Marta começou a achar que como é que Jesus permitia tal coisa. Porque ela chega-se ao pé de Jesus e diz assim, Jesus... não te parece injusto? Noutras versões até diz, não te dá, não é? Não achas que isto está errado? Não é? Ela começa a vir para cima de Jesus e começa a exigir de Jesus uma repreensão sobre a vida de Maria, mas o problema não era o que Maria estava a fazer, nem tampouco o problema era aquilo que Marta estava a fazer. O problema foi Marta desviar a sua atenção e o foco daquilo que foi a razão inicial pelo qual ela começou a servir a Jesus. Marta, que estava a fazer um trabalho fantástico, deixou que o seu ego se erguesse e elevasse a comparações. Não é fácil ser Marta. Ou Marto, pronto. Ninguém começar. Não é fácil sermos Martas. Não é fácil sermos pessoas dedicadas, empenhadas, consagradas. Não é fácil, sobretudo, e quando nós de repente perdemos o foco e começamos a fazer comparações com quem não está a fazer como nós, ou da mesma maneira, ou com o mesmo empenho, ou com a mesma diligência. E é isso que Jesus começa a lidar com Marta. Marta começa-se a comparar com Maria. Minha mãe costumava dizer uma coisa, se o teu amigo se for lançar um poço, também vais? Eu não faço porque vejo os outros a fazer, nem deixo de fazer porque vejo os outros a deixar de fazer. Eu faço, eu sirvo porque parte do meu coração, eu quero servir Jesus, eu sei o que é que custa, eu sei o que é que vai exigir de mim, mas eu estou lá porque o meu foco é Jesus, mesmo que à minha volta só haja Marias. Que silêncio. Quarto lugar, Deus não favorece uns em detrimento dos outros. Não te parece injusto, Senhor? Não te preocupa que eu esteja aqui a servir-te e aquela malandra está ali a bajular-te aos pés. Olha para aquilo, parece um cão de louça. Diz-lhe a ela, e depois ainda dá ordens a Jesus. Jesus obriga. Era caso para alguém perguntar ao Marta, Marta, e alguém obrigou-te a ti? Não fizeste coração, não começaste a servir porque estava no teu coração, porque faz parte do teu ADN, dos teus dons, dos teus talentos, mas sobretudo do teu coração. Tu és mesmo assim, tu queres servir, vais lá e serves. Não estás a pensar se mais alguém vai fazer como tu, ou se está a fazer, ou se te vai acompanhar. Se queres fazer, faz. Parte do coração, porque serviço é uma expressão de relacionamento com Cristo. E foi isso que Marta começou a fazer. E Maria também. Eles viram Jesus e elas expressaram individualmente, de forma diferente, a sua relação com Jesus. Maria ficou ali embasbacada. Pronto, é isso. Mas ficou ali a ouvir Jesus, a ouvir, a aprender naquele encanto. Porque Maria era assim.
Mas Marta não era assim, não ia fazer a mesma coisa que Maria. Nós também não encontramos Maria a dizer, oh Marta, está quieta, pá, anda-te lá a sentar aqui ao pé de mim. Não, cada um adorou, serviu a Deus, entregou-se à sua obra e à sua missão, de acordo com aquilo que estava no seu coração e a sua forma de se relacionar. O problema é quando se perde o foco, a atenção, quando se perde de noção aquilo que nos levou e que nos leva a servir e começamos então a fazer isso. E depois começamos a achar que Deus também é injusto, porque aqui foi o caso. Marta começou a achar que Jesus também estava a ser injusto. Isto é subliminar. Não era só Maria que era injusto. Oh Jesus, espera lá. Há aqui qualquer coisa que não está a funcionar. Então quer dizer, tu vês-me aqui abolir, sabes que eu estou aqui a abolir para ti. em vernáculo. Eu estou aqui a abolir, certo? E tu não achas que é um bocado injusto? Então tu, quer dizer, estás a permitir que a minha irmã fique aí sossegadinha. Ela começa a transpor para Jesus a sua vitimização, o seu sentimento de justiça, e sempre no nosso coração, muitas vezes, há um desejo e uma necessidade de dizermos a Deus, Deus faz justiça sobre os outros, que faz os outros fazerem aquilo que eu estou a fazer. Deixem-me dizer que isto já é um desvio completo daquilo que inicialmente moveu o coração de Marta. Ok? Mas o problema de Marta não foi aquilo que ela estava a fazer. O problema de Marta foi que ela perdeu o foco do que é que estava a fazer. E sempre que nós perdemos o foco daquilo que estávamos a fazer, porque é que começámos a fazer, o que é que nos move o coração, nós acabamos por cair na vitimização, na injustiça, na comparação, começamos inclusive até a ficar amargos, azedos e começamos a fazer algum tipo de exigências para com Deus. Mas Deus nunca se irá submeter às nossas ordens e prioridades. Em quinto lugar, versículo 41, mas o Senhor lhe disse, Marta, Marta, andas preocupada e inquieta com muitos assuntos. Noutras versões falam em atarefada, por aí afora. Mas outras traduções revelam outras expressões. Nós vemos aqui que os sentimentos de Marta em relação a Maria revelavam assuntos mais profundos do que simplesmente aquilo que estava ali. E às vezes na nossa expressão, no nosso perder de foco, no nosso perder de paixão e permitirmos que outro tipo de sentimentos venham à tona, às vezes revela que havia outras coisas. Se calhar, não sei, se até não haveria já em Marta alguma dor de cotovelo em relação a Maria por outras situações também. Porque quando a palavra de Deus diz que é Marta que é responsável por aquilo que acontece na casa, deixem-me dizer isto, irmãos. A igreja sem Martas não sobrevive. Uma família sem Martas não sobrevive. Uma sociedade sem Martas não sobrevive. Mas também sem Marias. E sem Maneis. E sem Jaquins. Cada um com a sua diferença, com o seu talento, a sua expressão. Mas aquilo que parece ser uma desvalorização de Marta não é... Sem Martas as coisas não funcionam. Ai, caramba. A igreja precisa de Martas. Não as Martas desfocadas, mas as Martas apaixonadas que metem a mão na obra e fazem o que tem que ser feito, porque são elas que fazem a casa funcionar. Amém? Ô Marta, há para aí um distúrbiozito qualquer emocional aí dentro. Hã? Isso não é só de agora. Há aí uma dor de cotovelo. Se calhar já dos dois. Não é? Ou então é mesmo dos ossos. Não é? Muito trabalho, muita preocupação, muitas angústias. Se calhar já é habitual Maria ter esta postura mais relax, é mais focada noutras coisas. Certo? Mas Jesus não está a desvalorizar, eu refiro isto e reforço isso. Jesus não desvalorizou, nem criticou aquilo que Marta estava a fazer. O que Jesus acaba por falar é no facto de que aquilo que depois Marta expressa em forma de sentimentos, em forma de vitimização, de comparação, de tristeza, seja o que for, de queixume, revela a perca de foco e revela outros sentimentos mais profundos. E porquê é que é importante mencionar isto? Porque se calhar
às vezes quando toca a nós, é bom irmos lá mais ao fundo do que simplesmente percebemos porque é que ficamos ressentidos. Eu não sei se os irmãos estão a perceber alguma coisa do que eu estou a dizer, mas pronto. Versículo 42 diz assim: há realmente apenas uma coisa necessária com que devemos nos preocupar. E Maria descobriu o que é. E ninguém pode tirar isso dela. Coisa fantástica. Então o que é que Marta perdeu? O que é que Jesus quis dizer com ela, a Maria, escolheu a melhor parte? Amém? Então vemos desde o início que Marta convidou Jesus a entrar na casa. Marta serviu a Jesus e Jesus não a impediu. Jesus deixou-se servir e aos seus discípulos porque era necessário. Mas Jesus não estava a falar disto. Jesus estava a falar da mudança de atitude. E deixem-me dizer para todos aqueles que servem, e para todos aqueles que deixaram de servir, e para todos aqueles que sejam pessoas que estão numa de contemplação, numa de aprendizagem, numa de ouvir ou numa de servir, aquilo que Jesus está a falar é da integridade das nossas intenções e do nosso coração. Aquilo que Maria escolheu foi aquilo que ela escolheu. O Jesus não está a dizer que estar sentado aos pés de Jesus, pelo menos é assim que eu entendo, que estar sentado aos pés de Jesus era mais importante do que aquilo que Marta estava a fazer. Senão Jesus, logo desde o início, tinha dito: Marta, está quieta, senta-te aqui ao pé da tua irmã. Parece que tens bicho carapinteiro. Arranja-me aí umas sandochas que está bom. Nós não encontramos isso. Jesus não está a falar daquilo que cada uma delas escolheu. Jesus está a falar que aquilo que tu escolhes deve ser uma coisa que é fruto do teu coração, manter-te focado aí e não permitires que o papel, a diferença, a diversidade, o outro fazer ou não fazer, ou fazer de maneira diferente, roube-te a atitude certa naquilo que tu estás a fazer. Porque volto a dizer, Maria, ela não se queixou, ela podia também se ter queixado. Oh Jesus, não achas que é melhor mandar a Marta estar quieta e sentar-se aqui ao pé de mim? Não, Maria estava focada naquilo que ela estava a fazer. Ela decidiu sentar-se aos pés de Jesus e ficou focada ali. E temos muita gente que é assim. Mas também temos e precisamos de Martas. Martas que estejam focadas nos aspectos práticos da igreja, nos aspectos práticos de uma família, de uma sociedade, de uma empresa, em relacionamentos. Nós precisamos de Martas. O ser Marta não tem problema nenhum. O problema em ser Marta, ou ser Maria, ou Manela, ou Jaquim, é quando em determinado momento a nossa atitude se corrompe, nós perdemos a pureza da nossa integridade e da nossa intenção quando começamos a servir e começamos a olhar para quem não faz, ou para quem faz de maneira diferente, e aí ficamos ressentidos, sentimos vitimizados e sentimos injustiçados. E aí a nossa relação também com Jesus muitas vezes ela se complica, porque nós de repente começamos a projetar para ele um sentimento de injustiça. E aquilo que Jesus está a falar para Marta não é dizer: Marta, aquilo que tu escolheste fazer está errado. Nada. O que Jesus está a dizer é aquilo que Marta escolheu, a Maria escolheu bem, porque ela escolheu e fez de coração focado em mim. Amém. Aquilo que Marta não percebeu foi que ela não conseguiu, não manteve a mesma atitude que a levou inicialmente a servir a Deus. Perde-se a alegria, perde-se a eficácia, porque de repente Jesus deixa de ser a razão pela qual nós fazemos as coisas. E passamos a olhar para quem está à nossa volta. Acho que pior ainda, acho eu, é quando alguém que começa como Marta, serve como Marta, mete tudo o que tem como Marta, e depois perde o coração, perde a atitude, perde a noção, perde a razão pela qual começou a fazer isso, e acaba por optar por se tornar igual àqueles que antes te criticavam. E isso é a pior parte que nós podemos escolher. Porque eu deixei de fazer, não porque isso não é parte de mim,
O fazer faz parte de mim, mas eu deixei de fazer porque vi outros não fazerem. Mas deixem-me dizer que Jesus valoriza quem tu és. Jesus valoriza os teus dons, os teus talentos, as tuas ferramentas, as tuas capacidades, a tua diversidade, a tua diferença. Jesus não te pede que tu sejas igual aos outros. Jesus não pede que tu faças aquilo que os outros fazem ou deixam de fazer. Jesus, aquilo que pede de ti, se é que podemos dizer pede ou espera, numa relação, é assim que acontece, que tu o sirvas de coração, que tu o ames, que tu expresses a tua relação com Ele, naquilo que tu és e naquilo que está no teu coração fazer. E quando fazes porque o teu coração está lá, então mantém o coração, mantém a atitude até ao fim. E não permitas a ti mesmo, em qualquer momento, começares a olhar para o lado e dizes: a Maria não está a fazer como eu, o outro não está a fazer como eu. Inclusive, se nós chegarmos a um patamar em que somos os únicos que estamos a fazer aquilo. Graças a Deus pelas Martas. Venham elas. Mas venham elas com a capacidade de manter a sua atitude, o seu coração, a sua paixão, o seu discernimento, o seu foco em Jesus. E isso sejam para as Martas ou sejam para qualquer outro nome ou para qualquer outra pessoa. Porque servir a Deus é uma questão relacional. Porque aquilo que encontramos aqui, por engraçado que seja, é que a relação de Marta com Jesus, aquilo houve ali um momentinho que se azedou. Porque aquilo que ao princípio era a origem de todas as coisas, de repente já começou a ser o fim das coisas. No sentido de dizer assim, quer dizer, eu estou aqui a dar o corpinho ao manifesto, recebo 13 marmanjos em casa, estou aqui a servir, 13, Jesus mais os 12 discípulos. Não, é os marmanjos. Recebo 13 pessoas em minha casa, 13 homens, comem bem, com certeza, vêm esganados, certo? E Jesus, quer dizer, eu estou aqui a servir a Jesus. E Jesus nem sequer se dá em dizer à minha mulher, à minha irmã, para me vir ajudar. Vocês percebem aqui o volte-face da questão relacional em relação a Jesus? Aquilo que antes era um prazer tornou-se um sacrifício, tornou-se uma chatice. Porquê? Porque tirou os olhos de Jesus. Eu volto a dizer, foi Marta que convidou Jesus a entrar lá em casa mais os discípulos. Foi Marta que assumiu a responsabilidade daquilo que iria se passar ali. Preparar um jantar para aquela gente toda. Coisa bonita. Fantástico. Partiu do coração dela. Estava lá, porque ela amava a Jesus. Ela viu Jesus, não, eu quero receber Jesus. Parte de um relacionamento. A partir do momento em que o foco deixa de estar no relacionamento e passa a estar para os outros, até o próprio relacionamento que nos levou a fazer coisas, ele se complica e de repente parece que deixa de fazer sentido. E é isso, deixa-me dizer com toda a convicção, é isso que Jesus está a dizer a Marta. Maria escolheu a melhor parte. Porquê é que ela escolheu a melhor parte? Não é o melhor trabalho, nem é a melhor posição, certo? Ela escolheu a melhor atitude. Ela escolheu a melhor postura de coração, o foco, a paixão, o saber quando se começa, onde se está e para onde se vai, naquilo que é a nossa relação com Jesus Cristo. Coitada da Marta. Espero hoje ter reabilitado um pouco da sua reputação. Amém? E nesta semana andei, gosto às vezes só para ver o que é que se diz por aí. Andei na net à procura de pregações sobre Marta e Maria. Era tudo a dar trancada na Marta, coitada. Maria era a maior. Mas deixem-me dizer que a igreja precisa de Martas. As nações precisam de Martas. Amém? Deus usa, sem dúvida, a diversidade na igreja para ministrar às pessoas. Diferentes, mas igualmente importantes. Amém? A cada pessoa Deus espera coisas diferentes. Marta, ouçam aquilo para terminar. Ouçam aquilo, não ouçam isto. Marta não estava aos pés de Jesus. Estão com ouvidos a ouvir? Esta é assim mesmo, tipo Kinder surpresa. Não, estou brincando. Marta não estava aos pés de Jesus, mas o que fazia permitia que outros estivessem. Eu volto a repetir. Marta não estava aos pés de Jesus, fisicamente falando, mas o que ela estava a fazer permitia que outros estivessem. Em versão de vernáculo,
nós podíamos dizer assim: é preciso alguns abolir para que outros possam curtir. E esperamos que aqueles que estão a curtir cheguem a uma altura e comecem a abolir também. De maneiras diferentes. Mas o que nós não podemos é partirmos ou estarmos a fazer as coisas sempre na comparação e sempre na exigência e na cobrança interior. Porque é que o outro não faz? Se o outro não faz, eu vou deixar de fazer. Deixa-me dizer, aí tu estás a escolher a pior parte. Porque, no mínimo, Marta interrompeu o seu ministério para ir mandar vir com Jesus e com Maria. Parou de fazer o que estava a fazer com tanta excelência, com tanta paixão, com tanta entrega, com tanto zelo, certo? E aquilo dava ali com certeza muito trabalho. Mas ela deu-se ao trabalho, porque até para interromper o trabalho é preciso dar só trabalho. Deu-se ao trabalho de interromper o seu trabalho para ir chatear o trabalho de Jesus. E termino uma vez mais dizendo isto. Marta não estava fisicamente aos pés de Jesus, mas o que ela estava a fazer permitia que outros tivessem. Eu não me importo de ser Marta, mas Marta com juízo. Marta com a atitude certa. Marta que não perde o seu foco. Mas eu não sou diferente de todos vocês. Já houve alturas que me senti mesmo desejo de pegar num pau abençoado. Embrulhá-lo assim em folhas de papel da Bíblia, está a ver? E dar assim umas quantas. Aqueles vibes de Marta assim azedada, de vez em quando também sobe cá. Também dá vontade. E às vezes também já disse, bolas, pá, será que só eu é que vejo? Só eu é que sinto? Só eu é que faço? Será que ninguém vê? Será que... Sabe, mas chega uma altura que eu tenho que perceber o seguinte. Mas porquê é que eu comecei a fazer? O que é que me faz fazer? Qual é a razão que me levou a fazer? O que é que estava no início da minha paixão, da minha entrega e do meu serviço? Era Jesus e unicamente Jesus. E muitas vezes começámos sozinhos, onde mais ninguém faz coisa nenhuma. Deixe-me dizer que para sermos pioneiros na obra de Deus não quer dizer que tínhamos que ir para uma terra a abrir uma igreja do zero. Às vezes é simplesmente estarmos a fazer uma coisa que mais ninguém está a fazer. Eu também já tive esses momentos. Mas hoje tenho os meus dias. Mas depois tomo o calcitrim e aquilo passa. Mas tenho que me lembrar e tenho que me... E volto lá e digo, Jesus, eu quero continuar todos os dias a servir-te porque eu quero. Porque eu amo a tua casa. Eu amo a tua obra. Eu amo as pessoas. Eu amo-te a ti. Porque tu também houve uma altura que Jesus se sentiu desamparado e sem ninguém ao lado dele para o ajudar. Getsemane. Jesus leva 3 dos seus melhores discípulos. Os seus melhores discípulos. E foram ali, olha, venham comigo, eu preciso da vossa presença. Jesus não quis ir sozinho. Jesus ia muitas vezes orar sozinho, mas naquele dia ele levou os discípulos porque ele precisava dos discípulos. Precisava da sua amizade, da sua presença, do seu suporte e esperava que os seus discípulos ficassem, aqueles 3, ali a distância de alguma distância de Jesus, para orarem e intercederem por Jesus. O que é que a Bíblia nos diz? Diz que por 2 vezes Jesus foi ter aos discípulos e encontrou-os a dormir. E Jesus disse assim, estou feito. Acho que é capítulo 7, versículo 1 de Miqueias. Ai de mim porque estou feito. E Jesus teve que ir mais que uma vez orar ao Pai e dizer, Pai, eu estou feito. Que grande obra que eu tenho aqui para fazer. Mas eu vim, Jesus veio porque Ele quis. Eu sei o que é que estou a dizer. Não é o versículo todo, mas eu sei o que é que estou a dizer. Jesus veio porque Ele quis, Ele não veio por imposição do Pai. Jesus veio porque quis. Porque Ele é Deus, porque Ele é amor. Ele nos amou, Ele veio. E Ele veio com a atitude certa, com o empenho certo. Mas acredito que ao longo da sua vida, por várias situações pelas quais Ele passou também, Ele viu-se sozinho e houve alturas que Ele pensou, caramba, então, mas... Jesus às vezes até dizia aos discípulos, bolas, eu ando há tanto tempo com vocês e vocês não... Vocês não perceberam nada ainda, não captaram, não estão a ver. Jesus houve muitas alturas que achou-se, eu vou, mas é para a ilha. Vou voltar para a ilha.
a Jesus naquele momento, e todos nós temos o nosso Getsemane, que é a altura em que nós relembramos, determinamos o que é que nos fez iniciar aquele caminho. E ali chega a altura de dizermos, ok, faça-se a tua vontade ou faça-se a minha. Porque, na verdade, eu nem com estes 3 miseráveis tive hipótese. Trouxe aqui a pensar que os gajos iam orar por mim e estão ali todos a dormir. Que não é? Miseráveis? Ai, sem Jesus somos uns miseráveis. A verdade é essa. Les misérables. Então deixem-me dizer uma coisa. A igreja precisa de Martas. O mundo precisa de Martas. Precisa de Marias também, é verdade. Mas hoje, quer para as Marias, quer para as Martas, quer para os outros, escolhe a melhor parte. E a melhor parte é continuares a manter a tua relação com Deus com paixão, motivação e razão para nós sermos quem somos e fazermos o que fazemos. E quando isso está em nós, ativo, vivo, nós nos tornamos fervorosos na obra de Deus. Nós nos tornamos apaixonados naquilo que nós fazemos. E quando nós fazemos aquilo pelo qual estamos apaixonados, eu garanto-vos que se vai expressar excelência. E o reino de Deus é um reino de excelência. Não é de perfeccionismo, mas é de excelência. Excelência que vem de alguém que está apaixonado a fazer a sua cena. Se não houver quem faça, não há. Certo? Mas não é apenas porque não há ninguém quem faça. É porque aqueles que fazem encontraram em Jesus uma razão para dizer: Jesus, eis-me aqui. Envia-me a mim. E aqui não quer dizer que Jesus vai te mandar para a China ou para um país qualquer maluco. Às vezes envia-te ao lugar da necessidade para o qual tu tens sido capacitado para suprir essa necessidade. Seja na vida de uma pessoa, seja onde for. Amém? Precisamos de Martas.